Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um podcast E Sabe o Quê? Transmitido pela Vem TV. Entre nas nossas redes sociais, no Instagram, @VemTV e @E Sabe o Quê? Tem assunto para uma conversa inspiradora? Envie-nos um e-mail, sabeoque@sabeoque.com.br. Cada semana uma conversa inspiradora para quebrar qualquer tipo de cegueira cultural ou histórica. E hoje eu trago aqui duas pessoas que, para mim, uma acabei de conhecer e a outra já conheço há muitos anos, né? E estou muito contente de trazê-la aqui porque vamos falar de um assunto muito importante, né? Ética no direito. E essa pessoa que eu estou trazendo hoje, eu estou conhecendo agora e percebo que também mas essa pessoa, eu sempre percebi que ela sempre teve ética no que ela fez na vida dela. Então, eu tenho muita admiração por ela. Vamos falar com Patrícia Duarte, ela é advogada, a assessora relatora da segunda Câmara, e com o senhor Plínio Gasparini, advogado assessor da Segunda Câmara Recursal. Recursal. Boa, tudo bem? Tudo bem. Estou feliz de tê-los aqui. Patrícia, muita alegria ter você. Por favor, faça as honras. Boa tarde a todos. Agradeço pelo convite. Acredito que toda discussão que envolve cunho jurídico informativo é de muito proveito para a sociedade, que precisa disso, precisa desse conhecimento. Sim. É uma honra estar aqui hoje com você. Honra minha, né? Por favor, Plínio. Boa tarde a todos. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês hoje, participando dessa conversa, e acho que vai ser bastante nutritivo, bastante intelectual esse bate-papo hoje. Que é uma das funções do podcast, sabe o quê, né? Focar, né, no intelectual, não aquele intelectual, não. Trazer um pouco de clareza para nós. Vou começar com umas perguntas e aí vocês vão fazendo. Quem quiser responder, responda, tá? Não sei se hoje damas primeiro funciona. Pode ser, não, vai você, mas vamos lá. Quais são os princípios éticos fundamentais de um advogado deve seguir em sua prática profissional? Essa pergunta, ela é porque o advogado é taxado como chato, cri-cri, o cheio da... Gente, eu tô falando sério, não é? O cheio da razão. Não fala com ele assim porque ele é advogado. Não porque ele é advogado. E estou falando de dois seres humanos que nem sempre estão aí com a profissão em cima da hora. Tô errado ou tô certo? Tá certo. Então, quais são os princípios éticos que um advogado deve seguir em sua prática profissional? Escolha aí. Plínio, você. Hoje não tem dessa de damas primeiro. Você. Bom, o primeiro princípio é a ética. Sim. Tá? O advogado deve ser ético antes de qualquer coisa, né? Ele tem que ter também cordialidade, tanto com as partes, com os colegas, tá? Com o juiz, o promotor, tá? Porque sem a cordialidade, a urbanidade não vai a lugar nenhum. Tá? Tem que ter também uma confiança, tá? Entre o advogado e o cliente. Certo. Tá? Se não houver confiança entre o advogado e o cliente, toda aquela contratação do advogado perde sentido. Sim. Tá? E ou seja, a confiança é primordial. Sim, ela é um fator fundamental na relação cliente-advogado. Tá? Tanto que perdeu a confiança, o advogado ele é obrigado a renunciar por motivo de foro íntimo. Sim. Tá? Por exemplo, né, é muito difícil hoje, né, trabalharmos de ética no Brasil. Porque a ética é o que rege uma sociedade. A ética ela dá noção de certo e errado, de princípios. Estou errado? É que a ética é muito pessoal, né? Sim. O que é ético para mim, às vezes pode não parecer ético para você. Né? Agora, o direito ele já impõe um cumprimento da lei. Sim. Que aí é obrigado a cumprir. Agora, o que é ético fica muito amplo. Sim, né? Mas, por exemplo, Patrícia, a ética na justiça. A ética do advogado... Deu branco. Pode falar. A ética do advogado está ligada à prerrogativa, que são as bases do direito, tá? As bases para o advogado. É a prerrogativa e a ética. Sim. Então, assim, das prerrogativas, dos direitos que o advogado tem, da inviolabilidade do advogado. Adoro equipe, trabalha equipe. Mas, assim, ele é inviolável nos direitos dele, exercendo a profissão.
em razão disso, em razão dos direitos, surgem também os deveres. Sim. Então, ele tem que ser ético, tem que ser honesto com os clientes, tem que ser leal aos princípios dele, Sim. né? Para poder reger mesmo o processo de uma forma íntegra, né? Isso é na teoria, né? Porque Isso eu na acho teoria? lindo. Eu acho, não. eu a conheço, eu sei que ela tem esses valores. Estou conhecendo você agora. Exatamente. Eu diria o seguinte, tá? A gente falar. tem dois tipos de ética. A gente tem a ética filosófica, tá? E essa está sempre ligada com a justiça. Sim. Tá? E a gente tem a ética que vem do direito. Tá? Essa nem sempre o que vem do direito é justo. Entendeu? Me explica um pouquinho melhor, porque essa ética filosófica tem a ver com história, tem a ver com filosofia. Você consegue me dar uma explicação rápida, Plínio, dos dois? Que eu achei muito, muito bonito até. Consigo sim. A ética na justiça, certo? Você não consegue enxergar uma justiça sem ética. Sim. Tá? Os dois caminham juntos. Certo. Tá? A ética dentro do direito, então a gente tem um código de ética, o Estatuto da Advocacia. São normas ditadas pelo homem. Sim. Tá? Então, nem sempre o que vai estar na norma, certo, vai ser uma questão justa. Entendeu? Mas vai ser ético porque está na lei que aquela conduta é ética. É imposto para ser cumprido. Exatamente. Tá, eu vou dar um exemplo aqui bem prático e fácil de entender. A gente tem uma coisa, um direito que chama revelia. Sim. Tá? Então, uma parte é intimada para apresentar defesa no processo civil, né? No prazo de 15 dias, sob pena de revelia. Tá? De repente, o autor entra com uma ação, fala um monte de mentiras, entendeu? E o réu não se defende, ocorre revelia. Qual que é uma das sanções da revelia? Certo? É a presunção de veracidade de tudo que o autor falou. Entendeu? Então, automaticamente, passa a ser verídico tudo aquilo que o autor falou. Ético, está na lei. É justo? Não é. Não tem justiça, certo? Mas está na lei, criada pelo homem. E aí a ética tem que cumprir. Mesmo você... Porque a ética filosófica é outra. Exatamente. É os princípios. Exatamente. Aí a ética da lei é a seguinte: tem a lei, há que ser cumprida. Exatamente. Mesmo não sendo satisfatória para algumas partes. Exatamente. Eu acho a profissão de vocês, assim, eu imagino um professor A Patrícia conversou com isso há muitos anos, que ela assim, a sua carreira é ótima, o aluno vem para aprender inglês. O outro vai lá na academia. O advogado, as pessoas só procuram para reclamação. Vocês não precisam fazer uma limpeza energética às vezes, porque é só... Vou usar um termo, puxa, porque nunca vi ninguém falar, eu vou lá ver o Plínio, tocar um papo com ele. Não, é sempre para trazer um problema. Sim. Como vocês se defendem como advogados, assim, com pessoas? Porque as pessoas... Sabe aquela pessoa? Por exemplo, você fez o seu cliente ganhar uma causa, só que em contrapartida alguém perdeu. Aquela sem vergonha, aquela não sei o quê. E você só estava fazendo o seu papel. As pessoas vinculam o advogado, a pessoa 24 horas no mercado. Isso não é ruim para vocês? É ruim. Com certeza. A gente tem que entender e os clientes também, que a gente é uma ferramenta. Sim. Então, a gente está sendo utilizado ali para mostrar o direito do cliente e defender, para que ele ganhe, né, a causa. E, com certeza, sempre no processo, alguma parte não fica satisfeita, né, com o resultado. Mas o que a gente faz é isso, é tentar, você sabe, né, que eu adoro esse lance de energia. Sim. Se quiser marcar um podcast para falar sobre isso, também eu tô podemos. dentro, eu adoro. Podemos. Mas precisa, a gente tem que sempre estar mentalizando coisas boas e mandando energia positiva mesmo para o cliente. Você também, Plínio? Então, um detalhe muito interessante, tá? Muitas vezes a gente vai fazer uma audiência, tá? E nós conhecemos o advogado que está do outro lado. Nossa. Entendeu? Então chega, se cumprimenta tudo, porque assim, a gente briga no processo, a gente briga profissionalmente. Mas separa. Saiu de lá. Só que certo? o cliente não entende isso. O cliente não entende. Certo? E às vezes o cliente olha assim, mas você conhece ele? Ou seja, vai dar causa para ele. Até aquela coisa que está sendo vendido, não é? Isso exatamente. Não dói em Exatamente. vocês? Sim, Não dói. com certeza. Sim. Entendeu? Isso acontece. E aí as pessoas não entendem. Eu acho que, assim, numa consulta de advogado, então, nós seguimos a ética do direito. Eu acho que vocês têm que explicar. Porque, para mim, ética é uma coisa filosófica, e você está falando que a ética do direito é outra. Então, assim, peraí, se você chega para a lei está falando isso, sinto muito. Porque eles acham que o advogado cria a lei. Não, você só põe em prática. Isso mesmo. É isso, Plínio? A gente só coloca em prática. Tá. Muito bem. Quem cria a lei é o Poder Legislativo. Isso, ó. Tá? E a gente simplesmente interpreta e faz aplicar aquela lei. Você percebeu, né? Que a gente já está colocando colírio porque as cegueiras estão indo embora, né? Isso é muito bom.
Como lidar com as situações em que os interesses do cliente entram em conflito com os padrões éticos da profissão? Vamos por um exemplo. A pessoa, eu acho que é uma das piores para vocês, porque vocês, como médicos, vocês têm o direito, vocês têm uma obrigação de defender um juramento e tudo mais. Imagina uma pessoa que fez uma barbaridade, você tem que defender. Aí eu pergunto, como lidar com as situações que os interesses do cliente entram em conflito com os padrões éticos? Bom, eu sempre falo, né? A gente defende o direito. Então, mesmo tendo praticado um crime, uma coisa hedionda, ele tem direito ao devido processo legal. Senão, voltaria aos tempos, né, de antigamente, onde tinha o direito de ir lá, de bater, de matar. Não pode. Então, todo mundo tem direito de ser processado, de apresentar os fatos, de apresentar as provas. Claro que tem pessoas que já são confessas, que chegam para a gente e falam, olha, eu fiz, e aí? A gente vai trabalhar para uma pena mais branda, às vezes, ou para uma absolvição. Que seja feita a justiça, porém... Isso. Exatamente. Porém, mas a gente não pode, a gente até pode escolher, tá? Não pegar o caso. Né? Aí fica a critério de cada um. Eu te conheço, você não... São desafios. Então, ela São não desafios. pode... Você também é assim? Também. Eu gosto. A gente tem que ter em vista o seguinte, a Constituição estabelece como um dos princípios a ampla defesa. Certo. Tá? Então, todo mundo tem direito a uma defesa. Certo. Tá? E vai ter uma defesa através de um advogado. Justa. O que não significa que o advogado vá concordar com aquela situação. Porque, como eu disse, ele é um instrumento. A gente é um instrumento, instrumento, a gente não é parte. Mas as pessoas não pensam Não, assim, sabe? não Elas pensam acham, assim. o Plínio concorda com isso. Não. É muito difícil para vocês essa Então, profissão. ele vai prestar o serviço profissional. Tá? Agora, A pessoa Plínio não concorda com aquilo, né? pode não concordar, certo? Sim. Mas assim, tem que estar profissionalmente preparado para defender a pessoa numa... Você está? Oi? Você é? Sim, sou. Você consegue? Você tem essa... Consigo. E você, Consigo. Patrícia? Também. Sim. Quantos anos já lá? 28 E anos. você, Patrícia? 20 anos. Então, é um tempo que leva, porque eu acho que a ética filosófica, ela acaba interferindo muito, não interfere? Porque se você parar na opinião e falar assim, não, eu não gostei do que ele fez, mas eu vou defendê-lo porque é o meu trabalho. Tem que ter uma postura mental fantástica. Então, é assim, tá? Eu tenho direito. Então, quando a pessoa pratica, vamos dizer, um crime, eu vou me utilizar dos instrumentos que o direito me permite para fazer defesa daquela pessoa. Ótimo. Tá? Essa é a função do advogado. A partir do momento que, por exemplo, o cliente fala assim, olha, você vai ter que falar com aquela testemunha, vai lá, compra ela, faz isso, aí a gente já está se afastando da ética. Tá? E aí existe um confronto entre o que o advogado deve proceder e o que o cliente quer. Sim. Tá? Qual que é a obrigação do advogado? Renunciar ao mandato que lhe foi obrigação. otorgado. Obrigação. Isso é ética. Entendeu? É a ética. Certo? Ele pode até continuar? Pode até continuar, mas ele não pode ceder aquilo que o cliente quer. E vocês trabalham na ética, certo? Sim, nós somos assessores da 2ª Câmara Recursal do Tribunal de Ética de São Paulo. Que é recursal? Lá, porque todas as subseções pegam as reclamações de representações contra advogados que cometeram alguma infração ética. Daí é feito um filtro, né, já, e assim, quando tem a condenação e tem recurso, vai para onde estamos hoje. Vocês decidem se é... Isso, aí a gente, como assessor, a gente pega o processo, analisa todo o procedimento, se está tudo correto, se está tudo nos prazos, verifica se é caso de arquivamento ou de condenação e a gente faz o voto. E aí esse voto depois é apresentado para os relatores, que são os conselheiros, que vão votar se vão a favor ou contra aquilo que a gente decidiu no processo, entendeu? E é interessante isso, porque as pessoas falam assim, né? Médico defende médico, professor não defende professor, mas advogado defende advogado. E vocês estão me provando que isso é balela. É balela. Não, tem que ter, porque assim, tem que ter disciplina, porque o mundo mudou. A gente acredita até que futuramente a propaganda da advocacia vai mudar também, porque está tudo mudando, né? Que deveria Mas mudar? tem coisas que são proibidas, porque a profissão do direito da advocacia, ela é muito bonita mesmo, né? E tem que ter uma diferenciação para não ter o mercantilismo. Então, tem muita rotatividade também. Mas você acha que no futuro não vai acontecer? Eu acredito que no futuro sim, mas não hoje. Tá? Não hoje a Ordem dos Advogados do Brasil tem uma visão um pouco mais tradicional
com relação ao mercantilismo. Isso é mundial também, as ordens dos advogados? Não, cada Não. país é de uma Mas tem forma. país que tem propagandas que permitem? Tem, com certeza. Brasil. Agora, aqui no Brasil não pode. Até exposição em redes sociais, ficar brigando, se aparecendo muito, também é proibido. Ostentando muito, E o que mais também tem? é proibido. Então, E mas- quem Não faz pode. nesse caso? O que faz? Aí tem que fazer a denúncia, daí é aberto um procedimento administrativo contra o advogado. E vai para vocês. Não, primeiro vai para o Tribunal de Ética, Ah. certo? Que vai analisar e julgar o caso em primeira instância. Sim. Tá? A partir do julgamento em primeira instância, o advogado ou a parte, de repente, que se vê ofendida em questões diversas, pode recorrer à Câmara Recursal. Olha que legal. E aí, havendo recurso para a Câmara Recursal, aí vem para a gente para analisar se o que foi proferido em primeira instância está correto ou não. Mas passa, né? Para você entender, é como se fosse o tribunal. Então, as propagandas. Explica um pouco mais sobre as propagandas. Por que advogado não pode ter propaganda? Porque não pode mercantilizar a profissão, que acaba desvalorizando, né? Porque é a única profissão que está prevista na Constituição Federal. Porque o advogado é imprescindível A à administração da justiça. Então, se coloca lá uma propaganda pejorativa, falando, olha, vem no meu escritório, eu faço, eu aconteço, isso desvaloriza a profissão. Por isso, tem várias regras que tem que seguir e é infração ética a captação de clientes através de propagandas. Vamos deixar o lindinho do lado e vamos deixar para um lado hipócrita, porque o que mais tem é advogado no Instagram, no sentido de Sim, captação. sim. Não de mostrar um trabalho ou de fazer uma queixa, não, mas assim, pondo até propaganda. E Sim. aí, o que faz com um caso desse? Então, cada caso é cada caso, tá? Mas como que a OAB vem procedendo? Ou se abre procedimento administrativo disciplinar por meio de denúncia ou de ofício pela própria OAB. A OAB, identificando um caso de propaganda irregular, ela vai abrir um procedimento de ofício, tá? E aí pode chegar até a expulsão do advogado se ele mantiver essa conduta. Acontece. Temos até a suspensão preventiva. Tem muitos advogados que estão sendo suspensos preventivamente por conta de condutas irregulares de propaganda. Sim. E esses advogados, Patrícia, aqui, vou falar aqui, né? Que você dá um papelzinho, vem aqui, aquele topa tudo por dinheiro. Está tendo muito caso de aumento de casos de advogados que estão nesse parâmetro, que aqueles que a gente chama de cada esquina, porque está perdendo, né? Assim, aquela coisa mais séria, né? E às vezes um advogado sério perde muitos clientes por causa desses, que é o mais barato, porque existe tabelas, não existe? Existe. E a pessoa, não, mas deixa aqui comigo, e no final a pessoa perde a causa, perdeu tempo. Há um aumento muito grande de casos assim na comissão de... É comissão de ética, posso falar isso ou não? A Ou comissão Câmara de é diferente de tribunal de ética. Tá bom, então vamos usar tribunal de ética. Né? O que Graças a gente... Deus não sou advogado, não tenho que saber esses termos. Você tem. me esclareça, por favor. Câmara de ética... Posso Claro. A comissão de ética, ela funciona nas subseções, ela tem por função receber as denúncias contra advogados e fazer uma triagem que vai ser enviado ao tribunal de ética. Certo. Tá? No Tribunal de Ética vai correr o processo administrativo contra o advogado em primeira instância. Sim. E na Câmara Recursal, certo? Vai ser julgado o recurso deste advogado contra a decisão de primeira instância. Sim. Os casos que mais tem no Tribunal de Ética são de locupletamento, de advogados que infelizmente recebem e não repassam para o cliente e também não prestam contas. Tem isso? Tem. E aí, para esses casos, depois de todo o procedimento, é aplicada uma pena de censura, daí ele fica impedido de advogar. Mas tem que devolver muitas o dinheiro. vezes até devolver o dinheiro, até prestar contas. A OAB, o Tribunal de Ética não obriga, teria que entrar com ação civil ou criminal contra esse advogado para ter esse dinheiro de volta. Mas no caso de censura, a OAB coloca a penalidade desta forma. Fica impedido de advogar até prestar contas e devolver o dinheiro que recebeu indevidamente. Ou seja, de qualquer maneira, devolve o dinheiro. Tem né? que devolver. No caso, suspensão. A suspensão. Suspensão. Fica suspenso. Suspensão. Nossa, Confundiu. que interessante, hein? E está aumentando esse número de casos de advogados assim, ou não? É o que mais tem. É isso aí, é captação de clientes e
Propaganda hoje propaganda, também, eu propaganda acho que está pegando bem pesado. Exatamente. Há algum lugar que fica fiscalizando se o Instagram das pessoas? Não teria tem. que denunciar. Eu acredito que até Mas por isso que não tem tanta denúncia, Mas- porque para denunciar não pode ser anônimo. Então, Então você tem que ir lá e denunciar um colega, aí você vai ser o dedo duro da Imagina, comarca. mas um civil pode? O único que pode instaurar um processo de ofício é o presidente do Tribunal de Ética da subseção. Ele pode, de ofício, verificou, vai lá e entra com procedimento administrativo Eu, como contra o advogado. pessoa física, não posso? você pode sim. Mas pode. daí você vai aparecer lá como representante. Você não vai conseguir ficar anônimo. O que adianta? Um detalhe interessante Pode é falar, que Pedro. hoje aqui na OAB São Paulo, Só pode concluir meus microfones. então, hoje aqui na OAB São Paulo, nós temos a criação de uma turma disciplinar específica para julgar casos de propaganda irregular. Tá? Essa turma está sendo criada exclusivamente com essa finalidade. Tamanha é a projeção de infrações éticas nesse sentido que tem ocorrido nos últimos tempos. Entendi. Tá? E, inclusive, não vou afirmar com certeza, mas em sede recursal, tá? Me parece que esses recursos de infrações disciplinares relacionados a propagandas venham para a segunda Câmara Recursal também. Tá? Nós absorveríamos esses recursos exclusivamente. Vão pegar pesado, então, com a questão de propaganda. E vai acabar essa Agora, festa. interessante, mas vamos lá. Vocês como advogado, como vocês veem esses advogados que mal sabem, só fizeram lá, tiraram o certificado? Como vocês podem ver isso? Parece que não, mas envolve uma das minhas áreas, a língua portuguesa. Porque hoje vejo os advogados que têm mais um tempo de carreira, um bom tempo, que se esforçam. O português é legal, dá para escrever, mas assim, eu já vi casos que... Tem casos graves. Como vocês podem ver isso? Como vocês estão vendo esse caso? Isso atinge a ética, aflige, né? Mexe. Porque, imagina, Patrícia, até o cliente chegar até você depois arrependido, ele passou por um advogado que provavelmente não fez nada. Como que vocês fazem isso? Fica à vontade. Podem falar os dois, eu acho interessante. Até eu acho que é bom um papo desse, porque eu percebo que há muito tabu. O que eu percebo, Altair, é que quando o advogado ostenta muito é porque ele faz pouco. Porque quem realmente está trabalhando não está com tempo de ficar ostentando e com tanto vídeo na internet, com Já tanta é um sinal. coisa. Já é um sinal de que está vivendo disso, de captação, não de trabalhar exatamente, entendeu? Isso pelo menos é o que eu percebo no meio que a gente está. Sim, né? sim. Mas a questão da língua portuguesa, tem muita coisa que hoje em dia é aceito, né? Eu também não concordo. Mas o problema maior que eu vejo não é nem escrita errada, é a questão da interpretação. Então, tem que colocar os fatos de uma forma que fique claro para o juiz, né? E não ficar... Tem petições muito extensas e que, no fim, você lê e você fala, o que você está dizendo aqui? Não é só o juiz, você também entender. Não, né? a gente tem que entender, porque a parte contrária tem que fazer réplica, tem que fazer recurso, tem que fazer coisas que tem que analisar a petição do colega, entendeu? Pode falar. Então, na verdade, o advogado ele tem que se mostrar, né, entendido sobre determinados assuntos. Ele tem que saber expor o pensamento dele para o juiz, né, para poder conseguir defender o cliente. Sim. A partir do momento que ele não consegue sequer falar o que ele está querendo para o juiz, tá, existe um problema sério ali da advocacia, tá? E na prática, a gente tem casos onde o juiz decreta o réu indefeso e manda nomear outro advogado, por falta de defesa apta para aquela pessoa. Isso é até inépcia, vexatório, né? vergonhoso para a classe, não só para o advogado. Para a classe toda. Para a classe toda, porque o advogado, a gente representa uma classe. Será que a culpa não é das novas, das faculdades que estão oferecendo curso de direito comparado às outras? Também é um pouco de culpa? O que você acha, Plínio? Com certeza. Certo? É muita faculdade de direito, existe uma proliferação muito grande dessas faculdades hoje, o que diminui a qualidade dos cursos. E hoje a gente tem uma agravante também, que a OAB tem brigado bastante, que é com relação aos cursos à distância. Mas o direito não está, né? Ele não entrou ainda no EAD. Então, a OAB, teve uma situação recente, uma vitória da OAB, certo, que foi suspenso o EAD a direito. Tá? Não tem mesmo, né? Exatamente. E porque eu acho que eu sou a favor do ensino híbrido. O híbrido é o quê? Presencial, tá? E aí, numa prática, pode fazer
só o presencial também Cansativo. Agora, o EAD, ou você é uma pessoa extremamente disciplinada para fazer EAD, tem que ter extremamente disciplina, sentar na frente de um computador e ficar, o que não acontece hoje. Não, até por causa da família também. Sim. Né? A gente tem filhos, não dá Patrícia, para se desligar. vou fazer uma live, daqui a pouco meu filho bate. Entendeu? Daqui a pouco o cachorro late. Não tem como, mas se você tiver disciplina, pode ser que funcione. Mas eu acho que há cursos que o EAD não dá certo. Um híbrido tu pode até pensar. Medicina, direito, por exemplo, educação física EAD. Eu não consigo imaginar, a não ser os laboratórios, o ensino híbrido. Mas eu percebo que a qualidade das faculdades também, a exigência para ser um professor universitário hoje não é mais antigamente, você tem que ter PhD, PPPP, SGH, e hoje não tem mais isso. Vocês acham que esses fatores estão comprometendo a qualidade dessa nova geração de advogados? Sim, com certeza. Em que sentido? A partir do momento que você não dá um ensino de qualidade ao universitário, isso aí vai indiscutivelmente repercutir na vida profissional dele. Exato. Tá? Então, se eu não consigo estabelecer uma qualidade no ensino, tá? Eu não posso ter profissional qualificado. Entendeu? Porque aquele link entre a faculdade e o pós-faculdade, ele se torna mais difícil. Entendeu? Por isso que eu sou a favor de um estágio em um bom lugar. Mas eu acredito que tudo é um conjunto de coisas. Não é só a faculdade que pode ser culpada, porque a geração talvez seja diferente da nossa. Me dê os culpados, Patrícia. Talvez a geração de hoje seja diferente da nossa, mas assim, não dá para culpar a faculdade. A gente tem que querer, tem que correr atrás e eu acredito que depende muito do aluno. Se eu quero, eu vou e eu faço. Eu já vi pessoas que fizeram EAD e estão extremamente bem-sucedidas. Não, a gente vê pela prova da UAB, que é o que mede, né, as faculdades de direito até. Da época que eu fiz o meu exame da OAB, eu passei na primeira. E assim, da turma que fez comigo, 13% passaram. Eu não fiz cursinho, eu não estudei em escola particular. Eu comia os livros porque eu precisava estudar e passar. Então, assim, e eu passei na primeira. Então, assim, a faculdade deixou a desejar, eu não tive condições de estudar. Não, o que eu fiz foi correr atrás, e eu consegui. Então, não dá para culpar só a faculdade. Me dá um culpado. O que você acha? Porque não tem um culpado só. Tem o quê? É um conjunto de coisas. Um conjunto de coisas, Se a faculdade for boa e cobrar do aluno, claro que ele vai ser um aluno mais aplicado, ou então ele para no meio do caminho. Então, como a gente sabe que até o terceiro também que a ano... faculdade boa vai gerar um bom aluno. Isso. Entendeu? Eu estava conversando aqui, junto com a Patrícia, no intervalo aqui, sobre um processo durar 10 anos, 15 anos, já vi 20. Como que é algo penoso, triste, não motiva. Aí eu volto para vocês. Vocês acham que também isso vai contra a ética? É desgastante, mas dependendo do lado que a gente está, acaba sendo bom a demora. Mas atualmente, depois da pandemia e depois do processo ser eletrônico, não está tendo mais essa demora toda. Então, agora a gente dá entrada em menos de um ano. Eu estou dizendo assim, em questão de 3 meses, você pode ter, sim, a solução de um processo. Se a pessoa não se esconder, for citada e tudo correr bem... Isso não é pegadinha. Não, isso é verdade. Eu falo porque eu vivo da advocacia. E eu advogo há 20 anos. Então, eu venho do tempo que a gente tinha que carimbar em branco atrás, a gente tinha que numerar páginas, a gente tinha que fazer coisas que hoje não tem mais necessidade disso. Porque a gente já faz o protocolo direto no processo. E tem casos que eu faço, às vezes, no final de semana, e na segunda, 10 horas, já tem despacho do juiz sobre o que eu pedi no final de semana. Eu falo, nossa, ele está trabalhando no final de semana também. Por quê? Porque é eletrônico. Então, assim, tem casos que ficam lá, às vezes acaba esquecido, eu não sei qual que é o procedimento deles, mas o que eu vejo, e eu posso falar porque eu estou vivendo disso, eu vivo da advocacia, então eu trabalho mesmo com isso. Está muito rápido, e a pandemia trouxe essa facilidade da questão de fazer tudo online. Então, está muito mais rápido agora. Então, vamos dizer que a pandemia, para vocês, funcionou. Foi legal. Mostrou como a gente pode utilizar as ferramentas que a gente tem para dar agilidade mesmo. Porque antes do processo, quando era físico mesmo, tinha que passar por vários setores, por vários funcionários, tinha vários procedimentos. Às vezes sumia processo, sumia petições. Hoje não tem mais isso. Hoje o protocolo é direto e o juiz já acessa, já verifica, já despacha. Está muito mais simples. Então, está muito mais rápido e eu acredito que isso é bom para todos, né? Tanto para os advogados como para o público também, né? Para os clientes. Eu sei disso porque
10 anos esperando 10 anos. algo que, na real, a gente viu que a gente até esperamos algo e... Ainda tem, viu? Ainda tem processos que estão se arrastando porque são físicos. Execução de processo físico mesmo, de multas que a gente tem. Tá eletrônico, mas é de um processo físico. Então, acaba sendo mais demoradinho, entendeu? Mas uma hora isso vai acabar. Sim. E vai continuar tudo tranquilo, Porque só a eletrônico. justiça já não tem mais onde colocar, né? Não tem. E não há tanto público para trabalhar. Eu acho que uma das grandes... Eu acho que a falta de respeito, eu posso usar ética, uma falta de respeito. Essa morosidade nos processos, é um trabalho atrás do outro. Vocês concordam comigo? Até para vocês não é cansativo. É um desgaste emocional. A gente também quer que saia rápido, que tenha uma solução rápida, para a gente também poder receber. Porque tem casos que a gente só recebe quando o cliente recebe. Já aconteceu de o cliente falecer e sair a casa depois? Com certeza. Como vocês lidam com isso? É triste, mas a gente tem que dar sequência. Aí não vocês tem fazem o jeito. quê? Processo Continua na não para, sequência continua. e a família recebe. Não, Isso. tem que chamar os herdeiros para se habilitar no processo e a partir daí o processo segue Que com é os o herdeiros. espólio. Mas assim, deve Exatamente. doer o coração, não dói? Sim, Dói, com certeza. Cliente que está ali esperando há anos o processo, aí de repente ele vem a falecer. Aí depois de um ano sai, Eu né? tive um esse ano desse jeito. Foi? Fiquei mal até. E Viu? vocês têm essa coisa assim, não, é só eu, o paciente, ou o cliente, vocês não criam vínculo? Com certeza, eu crio. Você cria também, Plínio? Sim. Apesar de saber que a gente é uma ferramenta, não é impossível não se envolver emocionalmente. Quando sai uma... Não acredito que o juiz fez isso, vocês não Fica ficam... feliz. Isso é comum. Você fica com raiva, então fica com raiva. Isso é Não comum. acredito que o juiz fez isso, como se fosse o seu caso. E vibra também pelo cliente, Sim. porque tem casos que a gente Patrícia, pega que a soltei gente... até fogos, lembra? É. Porque foi um caso complicado. Vamos continuar aí. Como garantir que a comunicação com o cliente seja clara, transparente e ética ao mesmo tempo? É difícil? Tem que ter seriedade, primeira coisa, né? Tem que ter seriedade, abrir o jogo com o cliente, explicar para ele o que está acontecendo no processo, né? E tem que ter a confiança. O cliente também tem que ter a confiança Exato. de falar a verdade para o advogado. Entendeu? Porque se mentir, não adianta depois falar assim, mas não era bem assim. Entendeu? Porque através da verdade e dos fatos que o advogado vai escolher o melhor caminho para fazer a defesa Melhor do cliente. amigo mesmo, né? É o melhor amigo. Mas isso é uma questão que às vezes atrapalha até o nosso trabalho. Como O assim? cliente ficar mandando mensagem toda hora, fora de Eu horário. sei. Né, Altair? E aí fica cobrando, e assim, aí o Plínio até me deu uma dica, ele falou assim, Patrícia, e se você mandar para ele o andamento, para os clientes em geral, entendeu? Manda... Foi a opinião Não dele. para você, para o cliente. Você falou assim, e se você pegar o print e mandar o andamento? É pior, porque quando a gente manda, o cliente fica, eu não entendi isso. Aí já não dá, porque assim, aí você vai ter que explicar. Já recebeu mensagem domingo 11 horas da noite? Já, vários horários. No Natal já De madrugada? recebeu? No Natal não, né? O Natal deu folga. Tem, Natal Mentira. também. Não dá. Tem. Aí quando a gente tenta de outra forma, não, eu vou passar os andamentos para que a pessoa fique tranquila e saiba que está andando. Eu vou falar com ele quando eu tiver que falar. Quando tiver necessidade, eu vou ligar, porque é muito processo. A gente tem muito processo em andamento. Não dá para ficar todo dia, olha, teve tal coisa. Aí quando você se dispõe a falar alguma coisa, só para a pessoa ficar quietinha, a pessoa, mas eu não entendi isso. Aí você tem que dar aula de direito. Então, assim, é complicado. Aproveitando. Aí ou você trabalha ou você responde. Vocês ficam ofendidos, assim? Porque é fato, tem até os memes, né, que a gente vê nas redes sociais, né? Eu só vou ali fazer uma consultinha. Você é advogado? Me responde uma coisa. Isso é comum. Isso sobe o sangue, isso deixa. Sobe. Porque parece assim, você é Não advogado fazem numa isso festa. com médico, né? Você Não. já viu em alguma festa? Oi, olha, dá pra você ver aqui, eu tô com uma... Não, ninguém faz isso com médico. Sim. Agora, com advogado é toda hora, né? Sim, com advogado é toda- Outro dia falaram pra mim, dá pra você ver um contrato pra mim? 35 páginas. Aí eu falei, 35 páginas? Eu vou ler meu livro, que tá na minha bolsa esperando, porque isso também é outra coisa, viu? Que a gente, quando fazia audiência presencial, ficava lá 1 hora aguardando a audiência, conseguia ler livros, né? Agora não tem mais isso. A gente aproveita todo o tempo livre, porque a audiência é online, então a gente está ali aproveitando o tempo. Então... Isso é uma falta de ética, né? Essas brincadeirinhas. Isso é uma ética filosófica, né? Com Tem vocês. gente que quer que a gente dê informações de processo onde já tem um advogado constituído. E não pode, isso é antiético. Se tem um advogado lá, tem que verificar com o advogado dele. Não, a gente não pode ficar entrando em processos de colegas e dando palpite sobre o trabalho do outro, entendeu? Como a ética do direito fala, o Plínio é meu advogado, mas me deu 5 minutos, não quero mais saber dele.
Eu pode. como cliente, eu posso falar eu não quero? Pode. Ou eu preciso Pode. falar com ele para ele sair? Não, você pode. Pode falar, não quero. Você vai fazer a renúncia, A revogação. desculpa, vai fazer a revogação do mandato, comunicar ao advogado, certo? E já nomeia um outro advogado para fazer a defesa. Isso, e se ele tiver valores a receber, aí ele entra com processo e recebe, entendeu? Tudo é valor do processo, tudo é valor do processo. Tudo é é. valor do processo, né? Mas pode revogar sim. Como o advogado deve lidar com casos em que suspeita que seu cliente está envolvido em atividades ilegais ou antiéticas? Lembra que a gente falou? Ah, fiz tal coisa. Cometer o crime, a pessoa comete. Se no decorrer você começa a perceber que está tendo outras coisas, qual que é o procedimento, vou dizer correto, procedimento mais ético a se fazer? Vamos lá. Primeira coisa, o advogado tem o dever de sigilo. Tá? Então, o que ele sabe numa relação cliente-advogado, ele tem que manter o sigilo disso e, inclusive, isso é uma prerrogativa do advogado. Tá? O delegado, o juiz não pode falar, conta aí o que aconteceu. Não, o advogado vai alegar esse sigilo por força da atuação profissional. Certo. Tá? A segunda coisa é que tem que separar a atuação profissional da atividade criminosa. Tá? O advogado ele tem que atuar profissionalmente. Então, ele vai defender o cliente, sei lá, numa sonegação fiscal, num processo de homicídio, profissionalmente. Tá? Ele não pode participar dessa organização criminosa junto com o cliente. Porque Mas, aí... se no meio do caminho ele descobre que esse cliente escondeu alguns fatos, qual é o procedimento mais ético a ser feito? Então, ele pode renunciar ao mandato. Ou continuar? Ou orientar o cliente e continuar na defesa. Exatamente. Certo? Aí cada caso é um caso. Se for uma coisa muito grave, que vai mexer inclusive com o bem-estar do próprio advogado, ele pode renunciar ao mandato. Se é uma coisa que diz respeito só ao cliente, pode prejudicar a defesa do cliente, aí ele pode continuar a defesa normal. A qualquer momento do processo, o advogado pode renunciar e o cliente pode revogar, desde que se acertem de acordo com o que foi combinado. Legal, entendeu? Por isso que é importante o contrato escrito. Plínio, você já trabalhou com área criminal? Você trabalha com criminal? Ou você não gosta? Não, faço civil, certo? No criminal eu trabalhei logo no começo da carreira. Tá? Hoje eu não faço mais criminal. Você não se identifica. E você, Patrícia? Eu faço de alguns clientes que não tem como eu não fazer, aí eu faço. E eu gosto. Você gosta? Eu gosto. É mais desafiador? Bem mais. Criminal? É. Agora, vamos falar de ética, certo? Também falando. Hoje está tendo um grande caso de divórcio, né? Está aumentando muito. Isso é verdade? Inclusive, pessoas com 70 anos aumentou muito o divórcio entre pessoas de mais de 70. Será que foi a pandemia hoje? Eu acredito que sim, porque eles pensam assim, hoje em dia, pela pesquisa que fizeram, que se eu tenho pouco tempo de vida, eu quero ser feliz nesse pouco tempo que me resta. Feliz, né? Então, eu quero ficar bem. Aí acaba se divorciando. E, Patrícia, aumentou muito. Como você... a ética... hoje tem vários... É civil, né? Para fazer o divórcio. Família e civil. Família e civil. A ética... onde vocês desenvolvem as habilidades, também trabalham com isso? O seu trabalho também tem alguma coisa a ver? Existe divórcio mal feito? Com certeza. Por um advogado que não fez o direito? Certeza. E vocês atuam nesse ponto? Sim. Quando na área da família, a gente trabalha também, acaba virando um pouco psicólogo, né, do caso. Aí acaba tentando conciliar, tentando deixar as partes mais... Porque quando envolve criança, inclusive, o vínculo nunca vai ser desfeito totalmente. Se divorciam, mas vão manter vínculo o resto da vida. Então, o que eu prego sempre é, tentem manter um bom relacionamento em respeito aos filhos. Tá? Então... Mas, por exemplo, já aconteceu de advogado... A Patrícia se separa de tal pessoa. E essa pessoa acha um advogado aí e começa a tirar... na divisão de bens, na guarda, existe isso também? Com certeza. Por isso que é importante a relação de confiança com o advogado. Por exemplo, daí te procura uma pessoa dessa. Já aconteceu com você? Já. E você conseguiu reverter? Consegui. É que eu sou um pouco suspeita para falar, porque eu sempre vejo o que é justo, tá? Entre o direito e a justiça, eu opto sempre pela justiça. E tem casos que eu não acho que é justo, aí eu faço do jeito que tem que ser feito. E consegue reverter? E reverso. Já aconteceu também? Não, eu não faço família. Não faz? Não. Eu faço, gosto porque e eu acho faço que dessa forma. É muito doloroso, não é?
Principalmente quando tem separação. É porque tem casos que uma das partes nunca trabalhou, cuidou de filhos, passou 30 anos casado, aí separa e aí vai ficar uma divisão injusta? Não, não é justo. Vai começar a vida agora, depois de 30 anos de casada, procurar emprego, fazer... Então, assim, tem que analisar cada caso e deixar de uma recomeçar uma forma... coisa, o recomeçar é algo. Porém, peraí, vamos recomeçar... Vamos equilibrar para ser justo, Pra porque recomeçar. o trabalho de uma mãe, de uma pessoa que ficou ali se dedicando para a família, é penoso. Sim. E depois sair e não saber o que fazer é complicado. Você já viu advogado? Acontece. Eu estou adorando essas perguntas porque estão vindo e acho interessante. Advogado prejudicar a própria família usando o direito. Já aconteceu, Plínio? Infelizmente, é E aparece o ser para vocês? humano. E aparece para vocês Às vezes isso? aparece. Mas se prejudicar, tipo, de um bem, de... Eu já vi inventário que a advogada se colocou como herdeira, sendo que ela não era nem parte no processo. E o que aconteceu com E ela? passou. Não, passou, ninguém viu. E só que lá no imóvel ficou constando que era dela também. E ela ganhou? Não, aí teve ação contra ela e teve inclusive representação na OAB. No Aí Tribunal de foi com Ética. vocês? Não, isso foi um caso bem Mas é antigo na área meu. que vocês estão atuando. Sim. E aí o que aconteceu com ela? Então, eu não dei seguimento, depois eu acabei saindo do processo por um outro motivo. Espero mas, que não advogue nunca mais. Mas é um absurdo, são coisas que a gente pensa, como Porque que vocês têm- tu porque teve a parte- coragem de fazer isso? Sim, porque a partir do que eu assino uma procuração... Uma procuração está dando poderes. Agora, colocar como herdeiro e passar... É. Mas passa, cara. É. O maquinário humano, entendeu? Quando quer fazer maldade, Faz. tá? Legal. Faz. Entendeu? Então o advogado começa a pensar, se eu fizer assim, se eu fizer desse Por jeito, isso entendeu? que eu falo, não mente para o exatamente. advogado e pega um advogado de Bom, confiança. Sim. Eu acho que como advogado, dentista, médico, tem que ser um de confiança. Tem. Porque a partir do momento... Porque você está entregando... É a sua vida, seus bens, seus direitos. Jurídica, É. seu CPF, seu CNPJ. E aproveitando, já vou entrar numa outra pergunta, que é interessante. Quais as considerações que vocês têm da ética relevante na era digital? Porque hoje a gente vive num mundo politicamente correto, que não é politicamente correto. A gente vive numa era digital onde, por exemplo, você colocar uma foto sua, Patrícia Duarte, como pessoa, mas advogado, e pode ser que algum advogado com raivinha vai lá e fale, sendo que é uma foto sua, da sua página. A era digital, ela veio para ajudar, mas onde veio para prejudicar também? Então, Puxa só um pouquinho para você, Plínio. Obrigado, Plínio. Sobe um pouquinho mais. essa era digital, tá? Estamos ainda em transformação no direito. Sim. Tá? Então É tem novo. tem muita coisa acontecendo, né? Então, só para ter uma ideia, esses dias foi publicada uma lei que considera como nudes, considera como crime, o nudes feito através de inteligência artificial. Como assim? Entendeu? Eu pego uma pessoa, jogo na inteligência artificial para Tá. fazer o nudes da pessoa. Sim. Isso está tipificado como crime hoje. É Tá? porque pode... Então, assim, é recente. Tá? A OAB, mais especificamente, tá discutindo hoje essas questões de interação digital que está ocorrendo nesse mundo que nós temos hoje. Nossa. Entendeu? Mas, por exemplo, se a gente for ver, realmente, até a pessoa provar que ali foi inteligência artificial, quanta coisa vai ser constrangida. Já Exatamente. denegriu a imagem, exatamente. né? Porque a gente eu tem acho- um nome a zelar. Exatamente. Exatamente. Então, assim, realmente, eu acho que é correr atrás de coisas que até tu falava assim, isso aqui é ridículo. Tipificar como tipo crime assim, não, mesmo. sabe, isso aqui é ridículo. Mas se não fizer... Vai correr solto. Mas assim, como vocês se atualizam? É muito rápido. Tá? Papo. A atualização é muito difícil. De repente sai uma decisão, sai uma lei, certo? A gente é pego de surpresa. Aí tem que ficar estudando. Tem que ficar estudando. Sempre, certo? né? O advogado não pode parar de estudar. Não, eu acho assim, qualquer ciência, a ciência do direito, não pode ficar sem estudar. Porque, inclusive vocês agora, que a medicina atualizava, o direito ainda tinha aquele código, agora não. Não. Por exemplo, essa do nudes é novidade pra mim. Porque... Mas se você for ver, até provar por A mais B... Mas aconteceu com alguém para poder virar lei. Exatamente. Tem Então, acontecido direto, né? Constantemente. Por exemplo, os autistas. Patrícia, você já pegou algum caso, ou você, Plínio, do qual um advogado, para exigir o direito do benefício, que é o chamado LOAS,
e tá ganhando, tá recebendo esse benefício e a mãe acha que o responsável acha que já aconteceu com vocês? Eu já fiz pedido de LOAS para outros tipos de problemas, mas de autismo nunca fiz. Tá, mas assim, aconteceu Mas de chegar qual- para vocês uma denúncia De que a pessoa está recebendo indevidamente. como se o advogado recebendo como fosse. Aí não é um caso de ética, tá? Aí já é o quê? Aí já seria criminal mesmo. Então, legal, para separar. Entendeu? Mas não vai Mas você na falou ética? o advogado, como assim? Eu não... Por O exemplo, eu já vi advogado está casos. recebendo no lugar do cliente. Ah, tá, é isso? tá. Eu já vi entendi. casos, Plínio, de advogados Aham. receberem pensão, receberem. Você acha que já me falou uma vez? Pensão e a pessoa acha que tá. Do INSS, a pessoa acha que não está recebendo nada. Sim, aí a gente entraria no completamento em Ilícito. se tratando de tribunal de ética. Tá? E também haveria a parte de criminal também, de apropriação indébita. Ok. Ah, então existe. Existe. A gente já viu casos, né? Não tem problema comentar que a gente não está mencionando nomes. Claro. Sim. De advogados que fizeram a aposentadoria e aí se colocaram como para receber 30% de honorários para o resto da vida. E dá? Não pode. Não pode. Não pode, mas ele fez. E cliente E o idoso cliente fala, acabou todo mês- aí E o todo cliente mês fala, o cliente deposita para ele "Tadinho." 30% Mas já da conseguiram aposentadoria. arrumar? Já Já. teve a representação na ética e conseguiram cortar. Então, a Mas ética- olha o nível que chega a Sim, é isso que inteligência eu do falo. ser humano para fazer coisa errada. Inteligência. Então, o ser humano fala, ele tem é uma balança. Ele sabe fazer muito do bem, mas também quando ele quer fazer do mal, ele Faz. vai. E vocês estão nessa balança, né? Sim. Sim. E eu sinto muito pela justiça brasileira, porque realmente ela é boa. Se você ler a lei, ela é boa, ela é bonita, ela é impecável. Ela é realmente uma justiça igualitária. Porém, no dia a dia, um ser humano, o toque do ser humano é uma coisa que... É a questão da ética, né? Eu Exato, acredito que a Patrícia. gente que tem filhos tem que aplicar isso na nossa casa, para os nossos filhos. Porque se a gente colocar isso de uma forma que eles entendam que não pode ferir o direito do outro, não pode desrespeitar o outro, daqui 20 anos a gente vai ver diferença. O problema é que a gente percebe que tem mães que não passam isso, tem pais que não passam isso, então sempre vai ser assim, não vai ter mudança se a gente não se conscientizar e não tratar como tem que ser as nossas crianças. Os valores. entendeu? Os Mas valores. pensa bem, a geração de pais hoje é a geração 90, que a gente era adolescente, que os pais eram muito firmes. O que a gente fez? Não quero mais. Não quis mais. Não vou fazer isso, não quero mais, eu acho que não é bem por aí. Está se tornando uma geração mais... A gente chama... Eu não uso termos como mimimi, porque às vezes eu entendo adolescente, eu entendo... Mas assim, eles não estão muito mais preparados para uma vida. É a primeira geração provada que os filhos estão conhecendo menos que os pais. Aí a noção é, os filhos sempre aprenderão mais que os pais. E você falou de ética. E a ética, ela precisa disso, Patrícia. Porque o que ocorre? Vai ter uma hora que os princípios antigos, os éticos, eles vão voltar. Porque vai ser necessário. Então a gente percebe assim, a ética, ela não está na proteção, ela está realmente na justiça. Porque a gente confunde muito justiça com proteção. E não é. Né? Para concluir, tem que fazer a pergunta, tá? Advogado corrupto. Claro que tem. Gente, se falar que não tem, Tem, é com mentira. certeza tem. Gente, não existe o certeza conta tem. carochinha bonito. Certo. Ah, porque a corrupção é um crime. E vai para ética, não vai? Vai. Então, vai para ética, eu falo, vai para onde? Para Câmara? Não, eu vou para... Vai pro Tribunal de Ética. Vou usar os termos agora. Vai para o Tribunal de Ética. Beleza. Como você lida? Como vocês lidam com quando chega Claro, vou falar agora como direito e depois pessoal. Plínio e Patrícia. Qual é o procedimento legal para avaliar um corrupto? Vamos lá. Primeiro assim, tá? Todo mundo tem direito ao devido processo legal e à ampla defesa, tá? Independente de qualquer coisa. E também tem a presunção de inocência. Sim. Tá? São princípios que estão lá na Constituição Federal. Então a gente tem que respeitar esses princípios, independente de qualquer coisa. Quando chega uma denúncia no Tribunal de Ética, tá? É feito todo um processo com provas, instruído, para que seja levado a julgamento por uma turma na primeira instância. Sim. Tá? Sobrevindo uma condenação, tá? Essa decisão ela é revisada na Câmara Recursal. Tá? Então, esse advogado corrupto, ele está sujeito à atuação do Tribunal de Ética. Entendi. E o Tribunal de Ética existe justamente para esses casos. Entendeu? Não só do advogado corrupto, mas de todas as formas de infrações prescritas pelo Código de Ética e pelo Estatuto da Advocacia
para manter a advocacia o mais limpa possível. Perfeito. Agora, quando chega para vocês, pessoal, um advogado... Se teve locupletamento, se teve corrupção, se teve vantagem indevida, tem que ter a condenação. Aí o que a gente faz é aplicar a pena de suspensão, que pode ser de 30 dias a 1 ano, ou perpetuar até que a pessoa preste contas ou devolva o valor que foi recebido indevidamente. Anos? Até a vida toda. Fica dessa forma. Suspenso por 30 dias ou até que seja prestado contas ou devolvido como fica a dinheiro. imagem dessa pessoa perante vocês? É uma sensação... Como é que vocês ficam? É ruim, tá? E ela, né? É como cortar a própria carne, entendeu? Mas é necessário, porque o Tribunal de Ética existe justamente para defender a advocacia, não o advogado. E o mal profissional afeta os outros também, né? Acaba falando, é advogado. Sim. Você Eu falo, A gente tem que ter integridade, tem que ter moral para poder deixar a classe uma profissão realmente nobre, sim, né? não, a ética e respeitada. Fala, o indivíduo contamina um todo. Então, por exemplo, o X foi corrupto, espera aí. Vai para o Tribunal de Ética, a Patrícia está lá, outro, já começam... Isso, até para estar no Tribunal de Ética, a gente passa por uma sabatina. Exatamente. Né? Eles verificam se tem mais de 5 anos advogando, se não tem processo administrativo, se nunca teve representação na OAB, se não tem o nome negativado. Então, assim, se foi para o Tribunal de Ética, é porque Patrícia, já passou por uma... Vai o cara lá que foi condenado? Não tem como. Não tem como. Tem que ter moral mesmo. Aí você entra naquela parte, mas ele tá bonzinho hoje. Não, mas não existe isso. Já se foi 1 hora de pod. E aí, vocês acharam legal, né? Legal, Gostei. excelente. Claro, todo convidado recebe um presentinho do Sabe o Que da Vem. Obrigada. Quero que vocês tomem café, vinho para vocês. Obrigado. Lembrando Quero muito agradecer. Exatamente, quero muito agradecer pela presença. Espero que tenha sido um papo muito agradável. Foi uma conversa inspiradora. Saio daqui hoje. E tomara que não seja a última. Não. Vai ter sobre energia. Eu quero trazer a Pode Patrícia como pessoa. Você, que você faz fora da advocacia. Você tem algo que você atue? A Patrícia tem as energias dela. Você, o que você tem? Não, eu sou mais Então, mas físico, vou trazer outros direitos, porque é até interessante, Plínio, como é que está o direito hoje? Porque com relação às minorias, que não são minorias, eu já quero tirar isso. As minorias, aos gays, aos negros, aos transexuais. Eu acho assim, é legal trazer um outro podcast e falar como que a justiça está hoje em relação a isso. Porque no Congresso tentam tirar. Aqui a gente está mantendo. Eu quero ver como que a OAB se manifesta em relação a isso e a justiça. É um outro assunto também. Teremos, mas eu agradeço. Eu agradeço a vocês que estão aí. Sou o professor Altair de Aguiar Prado. Acabando mais uma conversa inspiradora. Nos vemos no próximo episódio. Tchau para vocês. Agora vocês vão.